Estamos ganhando mais dinheiro. Nosso negócio principal está se tornando mais lucrativo. O mundo automotivo acaba de ser abalado em suas estruturas. Em um anúncio inovador, a Ford revelou um novo motor que promete redefinir a indústria. Isso não é apenas uma melhoria incremental, é uma mudança radical. É o tipo de inovação que deixa todos, desde os entusiastas de automóveis mais experientes até os observadores casuais, empolgados e incrédulos. Estamos falando de um motor que não é apenas potente, mas também eficiente. Não é apenas confiável, mas revolucionário. Um motor que pode muito bem ser o futuro da tecnologia automotiva. Então, que tipo de motor é esse? E o que exatamente o torna tão especial? Como ele se comportará na estrada? E o que isso significa para a Ford? E para o cenário competitivo? Junte-se a nós enquanto exploramos os detalhes, quais e as implicações da mais recente inovação da Ford, a revolução híbrida e a fera por trás do rugido. Então vocês têm ouvido falar muito sobre os motores da Ford e se perguntado, então, qual é a grande novidade, certo? Bem, vamos analisar tudo isso. O burburinho que você está ouvindo é todo sobre os motores híbridos da Ford, especificamente a série EcoBoost. Esses carrões estão mudando o jogo quando se trata de desempenho e economia de combustível. Sabe como todo mundo está tentando ser mais ecológico, mas sem perder a potência e a velocidade que tanto amamos? É exatamente isso que a Ford está fazendo. E talvez lhe interesse saber que cerca de 1 em cada 4 caminhonetes SF-150 que você vê na rua hoje são híbridas. Isso mesmo, cerca de 25%. Basicamente, a Ford está dizendo: ei, estamos ouvindo o que vocês querem. E eles estão entregando com estilo. Mas não se trata apenas de adotar práticas ecológicas para agradar as pessoas. A tecnologia híbrida da Ford visa, na verdade, oferecer aos motoristas o melhor dos dois mundos: potência e economia de combustível. Eles vêm aperfeiçoando a tecnologia de motores há mais de 100 anos. Então eles entendem muito bem como impulsionar o progresso sem perder o ritmo. E se você pensa que eles vão parar tão cedo, pense novamente. Eles estão investindo pesado em tecnologias futuristas como motores elétricos, motores a hidrogênio e até mesmo usando materiais de última geração para tornar seus caminhões mais leves e resistentes. Uma das características mais legais da F-150 híbrida é a possibilidade de exportar energia. Isso significa que você pode usar sua picape para alimentar ferramentas, equipamentos, ou até mesmo carregar dispositivos eletrônicos enquanto estiver em movimento. Seja em uma obra ou acampando com os amigos, sua picape se transforma em uma estação de energia móvel. Não é apenas um veículo de trabalho, é também seu companheiro de aventuras. E, honestamente, isso é apenas a ponta do iceberg do que a Ford tem feito. Agora, vamos falar sobre outro motor que é sinônimo de potência bruta. Conheça o Predator V8, o motor mais potente da Ford. Se você curte velocidade e carros potentes, ou simplesmente adora o ronco de um motor, provavelmente já ouviu falar do Predator V8. Não é um motor qualquer, é a joia da coroa dos motores de alta performance, fazendo sua estreia no Ford Mustang Shelby J T500 2020. Essa máquina é uma fera com um motor V8 Supercharged de 5 litros que conquistou o mundo automotivo. Mas o que torna o V8 do Predator tão especial? Para começar, ele tem um design com duplo comando de válvulas no cabeçote,
e os cilindros dispostos em formato de V, 8 deles, para ser exato, e cada um repleto de adrenalina. Se você se lembra do motor Voodoo do Shelby GT 350, aquele já era bem insano com seu virabrequim plano, mas a Ford elevou o nível com o Predator ao adicionar um supercharger. Isso significa mais potência sem as complicações do virabrequim. O resultado disso é uma potência impressionante, de 760 cavalos e 847 Nm de torque. Para se ter uma ideia, esse é um dos motores mais potentes que a Ford já fabricou e está chamando a atenção de todos. A tecnologia por trás dessa potência, o motor Predator V8 é muito mais do que apenas números impressionantes. Claro, os números 760 cavalos de potência e 847 Nm de torque são suficientes para deixar qualquer um boquiaberto. Mas a verdadeira mágica está na tecnologia de ponta por trás dele. Para começar, ele vem equipado com comando de válvulas variável. VCT é um recurso que ajusta a sincronização das válvulas do motor para um desempenho ideal em qualquer velocidade. Basicamente, isso significa que o Predator V8 pode entregar uma potência impressionante e ainda ser incrivelmente eficiente. A Ford não construiu este motor apenas para ser rápido. Ela o construiu para ser inteligente também. E aqui está algo que o eleva a um nível totalmente novo de sofisticação. Cada motor Predator V8 é construído à mão na fábrica de motores da Ford em Romeo, Michigan. Artesãos e artesãs habilidosos montam meticulosamente de cada motor, transformando matérias-primas em uma obra-prima da engenharia. Portanto, quando você ouve o motor rugir ao ganhar vida, não está apenas ouvindo potência. Está ouvindo o resultado de precisão, conhecimento especializado e muita paixão por desempenho. Este motor potente também vem equipado com sistemas de alimentação avançados que fornecem combustível da maneira mais eficiente possível, aumentando o desempenho sem consumir gasolina, como um monstro sedento. Ele foi projetado para uma entrega de potência suave, o que significa que você pode levar este motor ao limite e ainda manter o controle. Com uma pressão máxima de 12 PS, proporciona uma aceleração extremamente rápida. E quer esteja a passear pelas ruas da cidade ou a acelerar na pista de corrida, o motor Predator V8 transforma cada viagem numa experiência emocionante. Muito bem, vamos nos aprofundar na tecnologia EcoBoost da Ford, que é realmente o coração e a alma por trás do seu impressionante equilíbrio entre potência e eficiência. Então, qual é o segredo do EcoBoost? O ingrediente secreto da tecnologia EcoBoost. Bem, tudo se resume a combinar turbocompressor e injeção direta de combustível em um pacote poderoso. Essas duas características por si só já são revolucionárias no mundo automotivo, mas juntas elevam tudo a um novo patamar. Vamos começar com o turbocompressor. Já se perguntou como a Ford consegue tanta potência com seus motores menores? Eis o segredo. A turbocompressão reaproveita a energia que de outra forma seria desperdiçada. Quando o motor queima combustível, ele libera gases de escape que normalmente seriam expelidos. Mas em um motor EcoBoost, esses gases são aproveitados para acionar uma turbina. Essa turbina está conectada a um compressor que força a entrada de mais ar na câmara de combustão do motor. E mais ar significa mais potência. Pense nisso como dar ao seu motor uma lufada de ar fresco, literalmente. Isso ajuda o motor
a ter potência sem precisar ser enorme ou pesado. Assim você tem a emoção de um motor de muscle car de alto desempenho, mas com um design menor e mais eficiente. É como ter um lutador peso pesado em um corpo leve, forte mas ágil. Agora vamos falar sobre injeção direta de combustível, que é tão interessante quanto parece. Em vez de jogar combustível no motor da maneira tradicional, como se estivesse despejando água de um balde, a injeção direta usa um jato fino de combustível semelhante a uma névoa diretamente na câmara de combustão. Este método é extremamente preciso e permite que o motor aproveite ao máximo o seu consumo de combustível. Ao fornecer combustível diretamente onde e quando é necessário, os motores EcoBoost maximizam a eficiência da combustão. Isso significa que você obtém mais potência com menos desperdício de combustível. Além disso, como o combustível é injetado em forma de névoa fina, a queima é mais completa, reduzindo as emissões e aumentando a economia de combustível. É como ter um chefe gourmet que sabe exatamente como preparar a receita perfeita. Eficiente, saboroso e sem sobras. TSI-IV, CT a arma secreta da Ford. Os motores EcoBoost também são equipados com comando de válvulas variável independente duplo, o TIVCT. Um nome complicado, mas um recurso simplesmente incrível. O TIVCT permite que o motor se adapte em tempo real, ajustando tanto a admissão quanto a misturar combustível. E a sincronização das válvulas de escape dependendo da intensidade com que você exige do motor. O que isso significa para você? Bem, quando você está acelerando na estrada o TIV, CT ajuda a extrair mais torque e potência, mas se você estiver apenas dirigindo pela cidade, ele reduz a potência para economizar combustível. É uma situação vantajosa tanto para os apaixonados por velocidade, quanto para aqueles que preferem uma condução mais tranquila. O TIV CT torna seu motor inteligente sabendo quando acelerar e quando economizar combustível. Os motores EcoBoost estão disponíveis em diversos tamanhos para atender a todos os tipos de motoristas e veículos. Se você deseja um motor 1 litro ágil e econômico para o uso diário ou um potente motor 3 litros para trabalhos mais pesados, o EcoBoost tem a solução ideal. Considere, por exemplo, o EcoBoost Full 6 de 3 litros. Ele oferece uma potência impressionante de 400 cavalos, sendo ao mesmo tempo muito mais eficiente em termos de consumo de combustível do que os motores de aspiração natural do mesmo tamanho. Essa versatilidade significa que a tecnologia EcoBoost está presente em todos os tipos de veículos Ford, desde o compacto Fiesta até o icônico Mustang e até mesmo na poderosa F-150. O motor V6 de 3 litros é a escolha ideal para veículos robustos como a F-150 e o Explorer, tornando-os tanto ferramentas de trabalho quanto máquinas de alto desempenho. Se você pensava que a Ford estava apenas surfando na onda de suas recentes conquistas, pense novamente. Eles estão constantemente inovando e seus desenvolvimentos mais recentes mostram que estão levando a sério o objetivo de expandir os limites da tecnologia ecologicamente correta. Vamos começar com uma iniciativa inteligente que a Ford patenteou recentemente: a captura e reutilização dos vapores do Carter. Agora, se você está se perguntando o que isso significa, os vapores do Carter são basicamente emissões provenientes dos componentes internos do motor. Pense nisso como ar residual, que normalmente escapa para a atmosfera.
A ideia da Ford recicle esses vapores de volta para o processo de combustão, em vez de deixá-los escapar, melhorando a eficiência do combustível e reduzindo as emissões nocivas. Esta é uma maneira inteligente de lidar com uma das principais fontes de emissão em motores de combustão tradicionais. A Ford está fazendo isso justamente quando as regulamentações globais sobre emissões estão se tornando mais rigorosas, mostrando que está se mantendo à frente do seu tempo. Ao combinar alto desempenho com responsabilidade ambiental, a Ford nos mostra como evoluir sem perder o prazer de dirigir. E agora, vamos falar sobre um tipo de motor ainda mais interessante que a Ford anunciou. Um novo motor a hidrogênio, o próximo grande passo da Ford no setor automotivo. Como revelado pela Muscle Cars and Trucks, a Ford patenteou um motor de combustão interna a hidrogênio com injeção direta e turbocompressor. Este é um grande passo em frente para a Ford e para o futuro dos motores ecológicos. Ainda não é um motor completo, mas sim um projeto detalhado que descreve como a Ford planeja gerenciar o hidrogênio como combustível. O hidrogênio tem sido uma fonte de combustível complicada, porque, embora seja limpo, é extremamente inflamável e precisa ser manuseado com muito cuidado. Se não for controlado corretamente, o hidrogênio pode inflamar prematuramente, o que é péssimo para o desempenho e a segurança do motor. Esse problema, chamado detonação, é um dos principais desafios para tornar os motores a hidrogênio confiáveis. Mas o novo projeto da Ford visa justamente superar esse desafio. Por que o hidrogênio é tão promissor e tão difícil? Para entender por que a patente do motor a hidrogênio da Ford é tão importante, vamos analisar o desafio de usar hidrogênio como combustível. Ao contrário da gasolina, o hidrogênio inflama com muita facilidade, o que significa que o motor precisa ser incrivelmente preciso na mistura de ar e combustível. Se a sincronização estiver incorreta, o hidrogênio pode explodir prematuramente, causando detonação no motor. Isso reduz a potência e pode até danificar o motor. É aí que entra o design inteligente da Ford. A chave para o seu motor a hidrogênio é controlar a misturar combustível com absoluta precisão. Seu projeto utiliza injeção direta de combustível, o que significa que o hidrogênio é injetado diretamente na câmara de combustão, assim como em seus motores EcoBoost. Mas não para por aí. A Ford também utiliza a recirculação dos gases de escape, IGR, que é uma forma sofisticada de dizer que eles estão reciclando parte dos gases de escape do motor para controlar o fluxo de ar que entra no motor. Isso é crucial quando se trabalha com hidrogênio, pois permite que o motor queime o combustível de forma mais limpa e eficiente. Adicione a isso o comando de válvulas variável, que garante a perfeita sincronização da entrada de ar e combustível, e você terá um motor capaz de aproveitar a energia do hidrogênio com segurança. Essa configuração inovadora permite a combustão controlada do hidrogênio, o que significa que você obtém energia limpa sem sacrificar o desempenho. Por quê? O hidrogênio pode ser o futuro. O hidrogênio é considerado uma das melhores opções para um futuro mais verde. Ao contrário da gasolina, que produz emissões nocivas, o hidrogênio como combustível gera apenas vapor de água como subproduto, sendo, portanto, incrivelmente limpo. A questão sempre foi descobrir como usá-lo de forma segura e eficiente em motores. A nova patente da Ford
é um grande passo para solucionar esse problema. Se eles conseguirem isso, poderá mudar completamente a forma como pensamos sobre motores de combustão. Ao continuar inovando, tanto com motores tradicionais quanto com tecnologias futuristas, como o hidrogênio, a Ford garante que permanecerá na vanguarda da indústria automobilística. Ela não está apenas respondendo às demandas atuais por opções mais ecológicas, mas liderando essa mudança. Seja tecnologia, na tecnologia híbrida, reciclagem de vapor ou motores a hidrogênio. A visão da Ford é clara. Eles estão comprometidos em fabricar veículos de alto desempenho que não comprometam a sustentabilidade. A abordagem da Ford para a tecnologia de motores a hidrogênio não se resume apenas à inovação. Trata-se de criar um sistema dinâmico e responsivo que possa se adaptar a diferentes condições de direção, garantindo segurança e eficiência. Um dos elementos-chave aqui é a recirculação dos gases de escape, EGR. Este sistema não está ali apenas por diversão. Desempenha um papel crucial no controle das temperaturas de combustão e na eficiência do combustível. Quando o motor exige mais torque, por exemplo, ao acelerar bruscamente ou rebocar um reboque, o fluxo de EGR aumenta, o que ajuda a resfriar a câmara de combustão. Isso é crucial porque reduz a probabilidade de detonação prematura do combustível ou batida de pino no motor. A batida de pino pode prejudicar seriamente o desempenho, causando perda de potência e, nos piores casos, até mesmo danificando o motor. Ao manter essas temperaturas sob controle, a Ford garante que o motor a hidrogênio possa gerar a potência necessária sem comprometer a durabilidade ou a segurança. Por outro lado, quando você está dirigindo em velocidade constante ou em descidas, o fluxo do sistema EGR diminui. Isso conserva combustível, aumenta a eficiência e torna o motor mais ecológico, sem sacrificar o desempenho. É um equilíbrio entre aproveitar ao máximo cada gota de hidrogênio e oferecer a potência e o controle que os motoristas esperam da Ford. Energia a hidrogênio no horizonte. A patente atual da Ford se concentra em um projeto de cilindro único, mas é difícil não imaginar para onde isso pode levar. Se eles conseguirem ampliar isso para um motor multicilíndrico, poderemos muito bem ver a introdução de um V8 movido a hidrogênio. Imagine só um Mustang potente e ecológico movido a hidrogênio. Um motor assim preservaria a experiência lendária dos muscle cars, ao mesmo tempo que estaria em consonância com as metas modernas de sustentabilidade. É o cenário ideal para os entusiastas que temem que a eletrificação silencie o som icônico dos motores de combustão interna. A crescente tendência à eletrificação tem gerado preocupações entre os fãs tradicionais de carros esportivos. Muitos temem que o ronco grave de um motor V8 em breve se torne uma relíquia do passado. No entanto, fabricantes como a Ford e a Toyota estão trabalhando para manter viva essa emoção por meio da tecnologia de combustão de hidrogênio. Se a Ford for pioneira na produção em massa de motores movidos a hidrogênio, poderá revolucionar a indústria. A capacidade de manter a experiência visceral de dirigir um motor de combustão interna, reduzindo as emissões, seria um divisor de águas, além de preservar a essência dos carros de alto desempenho. Também atenderia à crescente demanda por transporte sustentável. O desenvolvimento de um motor de combustão a hidrogênio poderia preencher a lacuna entre o desempenho tradicional e a responsabilidade ambiental da nova era. Isso pode dar esperança aos amantes de carros esportivos, permitindo que continuem desfrutando da potência e do som inconfundível que tanto desejam
ao mesmo tempo que contribuem para um planeta mais limpo. A Ford também está assumindo um papel de liderança na investigação do potencial uso do hidrogênio como fonte de energia a bordo de seu aclamado Trinity E-Transit, um veículo comercial totalmente elétrico. Este projeto de pesquisa, sediado no Reino Unido, tem como objetivo determinar se a tecnologia de células de combustível de hidrogênio pode aumentar a autonomia do e-Transit para clientes que necessitam de um uso intensivo de energia. Com financiamento parcial do Advanced Propulsion Center, APC, Ford formou um consórcio composto por 6 líderes em tecnologia automotiva e operadores de frotas. Juntos, eles avaliarão a infraestrutura necessária para o abastecimento de hidrogênio, de forma a dar suporte a essa tecnologia. A Ford Pro, divisão da empresa especializada em veículos e serviços comerciais, aproveitará este programa piloto para expandir sua expertise em conversões de veículos. Engenheiros e especialistas em E-Transit da unidade da Ford em Dagenham e do Centro Técnico de Dunton, em Essex, Reino Unido, prestarão suporte no local. Tim Slater, presidente da Ford na Grã-Bretanha, enfatizou que a Ford vê a aplicação mais promissora das células de combustível em seus veículos comerciais maiores e mais pesados, garantindo que operem sem emissões e, ao mesmo tempo, atendam às demandas energéticas diárias substanciais de seus clientes. Ele disse: "A Ford tem uma história incomparável no setor de veículos comerciais com a indomável Transit e estamos entusiasmados em explorar novas maneiras de tornar as entregas limpas uma opção até mesmo para nossas vans mais robustas nas estradas." Implicações financeiras. Quando a Ford introduz novas tecnologias de motores juntamente com recursos de ponta, não se trata apenas de marketing chamativo. Há implicações financeiras reais a serem consideradas. Para realmente entender como essas inovações afetam a empresa, é essencial realizar uma análise completa de custo-benefício. Isso significa comparar os custos envolvidos no desenvolvimento de novas tecnologias com os ganhos potenciais de produção e vendas no mercado. A criação e implementação dessas tecnologias avançadas, como é o visor holográfico de projeção frontal HUD, exigem investimentos financeiros significativos. Isso envolve não apenas a geração de novas ideias, mas também extensa pesquisa e desenvolvimento para ir aperfeiçoá-las. A Ford também precisa aprimorar seus processos de fabricação para garantir que tudo funcione sem problemas. Além disso, muitas vezes colabora com fornecedores especializados, como a Cirrus Holographics, o que pode adicionar mais uma camada de complexidade e custo à equação. É aqui que a coisa fica interessante. Todos esses custos iniciais podem gerar grandes retornos no futuro. Quando a Ford lança recursos aprimorados que atraem consumidores antenados em tecnologia, isso pode levar a um aumento considerável nas vendas de veículos. Se a Ford conseguir demonstrar que seus carros vêm equipados com a tecnologia mais recente e avançada, terá a chance de se destacar em um mercado competitivo. E essa diferenciação pode potencialmente levar a margens de lucro mais elevadas, especialmente porque os consumidores estão cada vez mais inclinados a escolher veículos que priorizam segurança, conectividade e inovação. O olhar atento do mercado de ações. Agora vamos analisar como tudo isso impacta o mercado de ações, que age como um espectador ávido, acompanhando de perto cada passo da Ford em relação a novas tecnologias e inovações. Os investidores estão acompanhando
de perto como esses desenvolvimentos podem afetar o potencial de crescimento da Ford e sua capacidade de se adaptar ao cenário em rápida transformação da indústria automotiva. Sempre que a Ford anuncia avanços tecnológicos significativos ou novas parcerias empolgantes, os preços das ações costumam reagir positivamente, refletindo a confiança do mercado na direção da empresa. Por exemplo, o recente foco da Ford em veículos elétricos e tecnologias avançadas de combustão interna tem deixado os investidores entusiasmados, especialmente devido às suas novas patentes destinadas a aumentar a eficiência e reduzir as emissões. À medida que a Ford avança com suas inovações, fica claro que o mercado de ações está preparado para recompensar essas iniciativas ousadas. Por exemplo, quando surgem notícias positivas, como o sucesso nos testes de um novo recurso ou um forte interesse do consumidor, os investidores geralmente reagem com entusiasmo. Essa empolgação pode levar a um aumento nos preços das ações, à medida que os investidores antecipam a lucratividade futura. No entanto, nem tudo são flores. Quaisquer contratempos ou atrasos na produção podem rapidamente abalar a confiança dos investidores. Se as coisas não correrem como planejado, o preço das ações pode sofrer um impacto, mostrando o quão sensível o mercado é ao desempenho da Ford na área de tecnologia. O cenário competitivo, quando analisamos os concorrentes da Ford, fica claro que a Tesla se destaca como uma gigante no mercado de veículos elétricos. A Tesla construiu uma marca poderosa com uma base de fãs leais, totalmente focados em tecnologia de ponta e designs elegantes. Mas a Ford não está apenas assistindo. Ela está lançando tecnologias de motor inovadoras voltadas para consumidores que ainda estão indecisos sobre a transição para veículos totalmente elétricos. Ao introduzir opções híbridas que combinam motores de combustão tradicionais com eficiência elétrica, a Ford está a investir fortemente para atrair uma gama mais ampla de compradores. Esses híbridos oferecem a combinação perfeita de desempenho e praticidade, atendendo não apenas aos fãs mais fervorosos de veículos elétricos, mas também àqueles que apreciam uma experiência de direção familiar. Seja para uma condução tranquila pela cidade ou para um pouco de aventura, a Ford tem o veículo ideal para você. A General Motors e a ascensão dos veículos elétricos chineses. Quando se pensa na competição no mundo dos veículos elétricos, a Tesla costuma roubar a cena como a maior rival da Ford. Mas não podemos nos esquecer da General Motors GM, que também está intensificando seus esforços de forma significativa. A GM tem planos realmente empolgantes para uma linha completa de carros elétricos que devem chegar às ruas nos próximos anos. Essa iniciativa ambiciosa sinaliza um compromisso sério com a eletrificação e a inovação. Para a Ford, isso cria uma situação de alto risco. A empresa deve alavancar sua longa história e a confiança que construiu com os consumidores ao longo de décadas, ao mesmo tempo que impulsiona a inovação rápida para acompanhar as estratégias agressivas da GM. Não podemos ignorar a crescente influência dos fabricantes chineses de veículos elétricos. Essas empresas estão causando impacto no mercado de veículos elétricos e mudando as regras do jogo. À medida que a Ford navega por esse cenário cada vez mais competitivo, ela enfrenta o desafio de evoluir constantemente para garantir que permaneça uma das principais concorrentes no futuro da indústria automotiva. O caminho à frente é exigente, mas também repleto de oportunidades para aqueles que estão prontos
para abraçar a mudança. Inovação em tecnologia de motores. A Ford também está causando impacto com sua recente patente para um processo engenhoso que captura e reutiliza os vapores do Carter. Essa inovação resolve uma importante fonte de emissões dos motores tradicionais, reciclando esses vapores de volta para o processo de combustão. É uma solução inteligente que não só aumenta a eficiência do motor, como também desempenha um papel crucial na redução significativa das emissões nocivas. Essa inovação exemplifica o compromisso da Ford em unir alto desempenho com verdadeira responsabilidade ambiental, demonstrando que é possível criar veículos de alto desempenho e, ao mesmo tempo, cuidar do planeta. Agora vamos analisar outro aspecto crucial da estratégia da Ford: conformidade com as normas. A Ford prioriza o cumprimento e a superação dos rigorosos padrões estabelecidos por diversas agências governamentais, visando reduzir as emissões de veículos e melhorar a eficiência de combustível. Seus novos projetos de motores não são feitos apenas para cumprir as normas. Eles são projetados com técnicas de ponta para se alinharem perfeitamente às regulamentações mais recentes da Agência de Proteção Ambiental. Para alcançar esse objetivo, a Ford realiza um processo completo de testes e validação que avalia rigorosamente o desempenho de seus motores híbridos e EcoBoost em diversas condições de direção. Essa avaliação abrangente garante que seus motores não apenas atendam às expectativas regulamentares, mas também proporcionem aos motoristas uma experiência confiável e agradável na estrada. Ao levar a conformidade a sério, a Ford demonstra sua dedicação não apenas à gestão ambiental, mas também à segurança e satisfação do consumidor. Com o endurecimento das regulamentações em todo o mundo, especialmente em regiões como a Europa e a Ásia, a Ford está tomando medidas proativas para adaptar sua tecnologia e se manter à frente da concorrência. Essa abordagem inovadora exige investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, focados em tecnologias mais limpas, que atendam às necessidades complexas dos mercados internacionais. A visão de longo prazo da Ford reconhece claramente a conformidade como um aspecto crítico de sua estratégia de negócios global. Esse compromisso significa que a Ford não está apenas trabalhando para minimizar os riscos associados ao descumprimento das normas, mas também para fortalecer a reputação da sua marca entre os consumidores ambientalmente conscientes. Esses consumidores buscam ativamente marcas que reflitam seus valores e priorizem a sustentabilidade. Ao investir em P&D, a Ford está se preparando para o sucesso em um futuro onde a sustentabilidade ambiental é mais do que uma tendência. Está se tornando uma expectativa. A estratégia da Ford para veículos elétricos. Olhando para o futuro, é hora de explorar a empolgante estratégia da Ford para veículos elétricos. A empresa está realmente intensificando seus esforços ao investir fortemente em veículos elétricos, mantendo ao mesmo tempo uma linha de produção robusta para motores de combustão interna tradicionais. Essa abordagem dupla é incrivelmente inteligente, porque atende a uma ampla gama de preferências do consumidor, ajudando a Ford a manter sua vantagem competitiva em um mercado em rápida transformação. Recentemente, a Ford anunciou um importante acordo preliminar para um investimento expressivo de 8 bilhões de dólares americanos focado na produção nos Estados Unidos. Esse financiamento substancial visa aprimorar a capacidade de produção de veículos elétricos da Ford. Entre os projetos em desenvolvimento está uma nova van comercial elétrica de alta tecnologia
com lançamento previsto para 2026, juntamente com 2 picapes elétricas inovadoras que devem chegar ao mercado em 2027. Essa ousada iniciativa não apenas reflete o compromisso da Ford com a eletrificação, mas também destaca sua determinação em liderar o setor de veículos comerciais. Além de expandir sua linha de veículos elétricos, a Ford também está intensificando seus processos de aquisição e fabricação de baterias. O objetivo: reduzir os custos associados à produção de veículos elétricos. Ao concentrar-se na produção nacional de baterias de fosfato de ferro-lítio, a Ford pretende qualificar-se para incentivos ao abrigo da Lei de Redução da Inflação, o que ajudará a aliviar o fardo financeiro da transição para veículos elétricos. Essa estratégia tem como objetivo garantir uma cadeia de suprimentos eficiente e confiável para seus próximos modelos elétricos, posicionando a Ford como uma empresa inovadora no cenário de produção de baterias. Com essa tecnologia inovadora de motores e estratégia de eletrificação, a Ford está se preparando para causar um impacto significativo no mundo automotivo, especialmente no que diz respeito a veículos híbridos e elétricos. Com o mercado cada vez mais voltado para opções sustentáveis, a demanda por veículos eletrificados, incluindo híbridos e modelos totalmente elétricos, deverá disparar. A Ford está totalmente comprometida com essa tendência e planeja investir a impressionante quantia de 22 bilhões de dólares americanos em eletrificação até 2025. A empresa está focando particularmente em seus modelos icônicos, como o Mustang e a F-150, para atrair consumidores ecologicamente conscientes, sem sacrificar a diversão e o desempenho pelos quais esses veículos são conhecidos. Curiosamente, a Ford está adaptando sua estratégia para dar mais prioridade aos híbridos em relação aos modelos totalmente elétricos em certos segmentos de sua linha de produtos. Originalmente, o plano era alocar 40% de seus investimentos de capital anuais para veículos elétricos, mas essa porcentagem foi revisada para 30%. Este ajuste reflete uma compreensão apurada de que muitos consumidores ainda preferem os híbridos devido à sua maior autonomia e custos iniciais mais acessíveis. Ao reconhecer essas preferências, a Ford está se posicionando para conquistar uma fatia maior desse segmento de mercado em crescimento. E não podemos ignorar a empolgante van comercial elétrica que está prevista para chegar às ruas em 2026, juntamente com os caminhões elétricos inovadores que estão por vir. Com tantos desenvolvimentos empolgantes em andamento, a Ford não está apenas acompanhando a evolução do cenário automotivo, mas também o moldando ativamente, mantendo-se competitiva e se adaptando ao mercado de veículos elétricos. Com o aumento da concorrência por parte dos fabricantes chineses de veículos elétricos que desfrutam de vantagens de custo e tecnologias de baterias de ponta, o compromisso da Ford com a acessibilidade e ofertas competitivas destaca-se como um ponto de venda crucial. Ao alinhar seus produtos às preferências do consumidor, como o desenvolvimento de veículos menores e mais acessíveis, a Ford consegue lidar eficazmente com as pressões sobre os preços, garantindo ao mesmo tempo a lucratividade. É realmente fascinante ver como a Ford está se adaptando aos desafios e oportunidades do setor automotivo. Ao focar em tecnologia de motores inovadora, investimentos estratégicos em eletrificação
e uma forte dedicação à responsabilidade ambiental. A Ford não está apenas respondendo às demandas atuais do mercado, mas também se posicionando para o crescimento futuro em uma indústria automotiva cada vez mais competitiva. Essa abordagem proativa visa combinar desempenho com respeito ao meio ambiente, garantindo que a Ford continue relevante e atraente para uma nova geração de motoristas. Então, quão empolgante é isso para o futuro da direção? A Ford está claramente empenhada em liderar a revolução dos veículos elétricos sem deixar de honrar seu legado na fabricação tradicional de automóveis. Com seu compromisso com a inovação e a adaptabilidade, a empresa está preparando o terreno para uma nova era da mobilidade que promete tanto diversão quanto sustentabilidade. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos mais recentes. Já que você ainda está aqui, clique no vídeo na sua tela para ver mais conteúdo interessante como este.